pessoal, me chamo Luísa, faço parte da equipe Centro-Eco e hoje estamos em mais um episódio do nosso podcast. Agora, com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias e para falar sobre esse assunto, estou aqui com o Dr. Gustavo. Então, obrigada por estar aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Poderia se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua experiência na radiologia? Claro, Luísa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre isso. Meu nome é Gustavo Rous, eu sou médico formado pela, então, Faculdade de Medicina, hoje Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Me formei em 2004, depois disso fui fazer residência no Hospital São Lucas da PUC. E de lá para cá eu tenho trabalhado no Hospital Moinhos de Vento, hoje trabalho lá, e também na Clínica Centro-Eco. Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias? Isso é verdade? Com certeza. Acontece um aumento significativo no caso de doenças respiratórias nessa época. Um dos mitos que se tem a respeito disso é se o próprio frio que pode causar esse tipo de situação, e na verdade não é. Né? Já se sabe hoje que as causas de doenças respiratórias estão relacionadas com infecções por vírus, fungos ou bactérias, que têm a sua proliferação favorecida em ambientes fechados, como é o que acontece no inverno, né? O pessoal fica em ambientes aglomerados, em ambientes fechados, com pouca ventilação, e isso favorece o contágio entre as pessoas com esse tipo de situação. Então, complementando isso, muitos acreditam que sair de um ambiente quente para o frio pode causar pneumonia. Isso é verdade? Não é verdade. Como a gente tinha comentado antes, os agentes que causam a pneumonia e as demais infecções respiratórias são os vírus, bactérias e fungos, né? A troca de temperatura não tem relação com isso. O que pode acontecer, na verdade, é que o ar gelado e seco, ele pode irritar as vias aéreas e funcionar como um fator de predisposição para as pessoas facilitarem o contato com esse tipo de agente, né? E aí, assim, acabar desenvolvendo as doenças. E qual é a diferença entre gripe e resfriado, já que ambos são comuns no inverno? Os dois são infecções respiratórias com sintomas bem parecidos, né? O resfriado geralmente é um quadro clínico mais leve. Ele é causado por um rinovírus e geralmente o quadro clínico se restringe à rinorreia, a alguns espirros e nada além disso. A gripe já é um pouquinho mais grave, né? Causado pelo vírus influenza. O paciente pode ter febre, mal-estar, dores no corpo e aquela coisa mais arrastada, assim. Os dois têm mais ou menos a mesma via de contágio, mas são causados por vírus diferentes. A bronquite e a asma, elas pioram no inverno? Podem piorar. Como a gente já tinha comentado antes, com a queda da temperatura, o ar fica mais seco também. E isso pode acabar irritando a via aérea de pessoas que têm essa predisposição, né? O Covid-19, ele pode ainda ser uma preocupação? Com certeza era. O vírus Covid-19, apesar da gente já ter passado o auge da pandemia, ele continua circulando na comunidade e é um vírus que veio para ficar, né? Apesar disso, como a maioria das pessoas já teve contato com o vírus ou já foi imunizada, a tendência é que o quadro clínico dessas eventuais infecções seja mais simples, né? Menos grave. Ainda assim, pessoas de maior idade e com algum tipo de imunodeficiência são as que têm maior risco de desenvolver um quadro clínico um pouquinho pior. Então, por isso é importante manter sempre a imunização em dia e manter os hábitos de higiene, né? Lavar a mão, evitar permanecer muito tempo em ambiente fechado com muita aglomeração de pessoas. E as vacinas também, né? Com Todas em dia. certeza. Muitas pessoas acreditam que inalar o vapor da água quente ou chá pode curar a infecção respiratória. Isso é verdade? Isso tem fundamento? Não é verdade. Esse tipo de situação pode até provocar algum alívio de sintomas, né? Como a gente tinha comentado, o ar frio ele é seco e irrita a via aérea e isso pode modificar e melhorar um pouquinho, mas o que causa realmente as doenças respiratórias são os vírus e fungos e bactérias. E esses têm tratamento específico com antibiótico e antivirais quando indicado pelo médico. Então, por isso eu reforço a importância de sempre consultar com o médico quando necessário. E quais são as doenças respiratórias que podem ser diagnosticadas por exames de imagem?
Na grande maioria delas, o quadro clínico já é suficiente para chegar a um diagnóstico, né? Eventualmente, se o médico permanecer com dúvida ou o quadro clínico for um pouco mais grave e isso exige uma investigação mais detalhada, muitas vezes a gente consegue resolver com radiografias no primeiro momento. É um exame que é mais fácil de se ter acesso, é mais barato e muito efetivo também. A gente consegue diagnosticar a grande maioria das doenças que merecem um pouco mais de atenção com radiografias. A tomografia é um exame um pouquinho mais complexo e vai ter indicações específicas, né? Geralmente pacientes que têm um quadro clínico um pouquinho mais comprometido e pode fazer diagnóstico de tuberculose, DPOC, doenças relacionadas ao tabagismo e outras que podem estar envolvidas junto nessa situação. E como tu comentou sobre tomografia, como é realizada a tomografia computadorizada? A tomografia é um exame relativamente simples de se fazer, né? O paciente ele é preparado, onde ele tira tudo que é tipo de metal que ele possa ter carregando na roupa, né? Ele deita numa maca e vai passar por dentro de um arco, que é onde passa o tubo de raio-x e vai fazer a aquisição de imagens, né? Diferente da ressonância, ele é um ambiente que não é tão fechado, então ele não tem tendência a causar claustrofobia. E é um exame bem rápido, né? Em menos de um minuto a gente consegue fazer a aquisição das imagens e o paciente está liberado. O Centro Eco também tem vídeos no YouTube mostrando como funciona o exame, para tranquilizar também os pacientes, né? Tanto porque, que nem você falou, é um exame que pode causar claustrofobia. Então, o Centro Eco está preparado também para tranquilizar o paciente para isso. Exatamente, né? É sempre bom manter o paciente bem orientado, que facilita na hora da gente fazer a aquisição das imagens e desenvolver todo o exame, né? E qual é a importância do diagnóstico precoce nas doenças respiratórias? Não é uma exclusividade das doenças respiratórias, né? Sempre que o diagnóstico precoce é feito, ele facilita o tratamento de qualquer doença, né? E não é diferente nessa situação, né? Os exames de imagem ajudam a gente a fazer esse tipo de diagnóstico precoce também, para evitar que uma eventual infecção se complique e acabe transformando esse quadro numa coisa mais grave e arrastada que mereça um tratamento mais específico, né? Então, para finalizar, quais são as principais recomendações para prevenir essas doenças respiratórias no inverno? As principais recomendações, eu diria que em primeiro lugar, manter o quadro de imunização em dia. As vacinas são muito importantes. Manter hábitos de higiene, lavar as mãos com frequência, evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. E acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigada, doutor Gustavo, por compartilhar com a gente informações tão valiosas. Foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi todo meu, eu que agradeço pela oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui e ficou interessado, nosso YouTube tem mais vídeos explicativos e nosso Instagram também estamos sempre atualizando. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais. Muito obrigada.